Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Para a ciência começa muito antes de existir o Dia da Mulher e os movimentos de revolução feminista. E uma das mulheres mais importantes foi Marie Curie. Mas quem foi ela? O senhor pode explicar para nós? É uma outra cientista muito importante. Bom, como eu estou falando, os cientistas são todos importantes, eu vejo. Mas eu também tenho uma paixão especial pela Marie Curie. Inclusive, sempre tive o hábito de colocar nome nos meus bichos de cientistas. Eu tenho um cachorrinho, um poodle, que está com 18 anos, cego, chama Einstein. E eu tive 4 gatos. E o nome foi Marie, Pierre, Irene e Julio. Marie é Marie Curie, Pierre Curie, marido dela, Irene Curie, filha da Marie Curie, que foi também cientista, e Frédéric Julio, que foi o marido da Irene Curie, que também foi cientista. Eu tive a oportunidade de ir para Paris. Eu queria conhecer o Instituto do Rádio, onde a Marie Curie trabalhou. E lá hoje é uma casinha pequena, um museu. E naquele museu não pode entrar. Você tem é uma casa mesmo. Tá ruim, porque põe uma corrente, só fica a cabeça, não tem vários cômodos, eu não vou. Só pelo prazer de estar ali. E nessa época eu era coordenador de mostras científicas do SIC, que eu transformei no Museu de Ciência, ele não era, eu consegui esse feito na época. E quando eu fui lá, não falo francês, mas sempre tentava alguma coisa em inglês. E quando eu fui tentar com um cara que estava ali no museu, ele era físico também e ele era inglês. E aí a coisa foi um pouco mais fácil. Também não domino tanto inglês assim, mas consigo me virar bem. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei que eu também coordenava um museu de ciência aqui. Eu cativei o cara. Ele deixou entrar em todos os cômodos. Então, passei por tudo, coisa que o público não entra. Tirei foto. Então, eu vi aquilo me alegrou muito. Eu tenho até pôster que estão na minha casa hoje, quadros da Marie Curie. Na minha sala tem a Marie Curie e o Pierre Curie na bicicleta em lua de mel. Tem esse quadro, não está no quadro na minha sala, tem outros. Então, gosto muito. A pergunta era, quem foi Marie Curie? Bom, Marie Curie foi uma cientista que, quando solteira, ela era polonesa, tá? Quando solteira, chamava-se Maria Sklodowska. O pai dela era professor de física da escola secundária. Ela tinha uma irmã, tinha 2 irmãos, na verdade, mas conhecida era mais a irmã dela, Brunei, se não me engano. E o pai, ela teve toda uma educação formal, o pai deixou as filhas, já naquela época, com um pensamento bem livre, para poder fazer o que quisesse e tal. A mãe morreu, estavam na Polônia, a Polônia estava num processo político muito complicado, sendo questão com a Rússia, elas se envolveram nessa parte política também, e a irmã queria uma independência. E foi tentar uma coisa que era muito pouco provável, que ele estudar medicina. Na época, então vamos olhar o contexto da época. Mulher não entrava em faculdade. A gente está falando aí de 1890, por aí. 1880, desse período aí. Mas a irmã dela foi tentar a vida e conseguiu, muito custo, entrar na faculdade de medicina em Paris. Então, a irmã dela saiu e foi, não sei se foi dentro de Paris, mas foi na França. A irmã dela foi para França. E ela ficou trabalhando de empregada doméstica na Polônia para juntar dinheiro para ajudar a sustentar a irmã. Com um acordo. Quando a irmã se formasse, ela queria tentar. Quando deu tudo certo, ela pegou dinheiro, algumas biografias dela dizem que ela tinha $20 no bolso, apenas, e ela foi para Paris. Foi tentar se matricular. A maior instituição da época era a Sorbonne, a Universidade de Sorbonne. Houve muita resistência, não queriam deixar com que ela se matriculasse. Por quê?
Era mulher. Não, mulher não se matricula em faculdade, de onde que se tira isso? Mas ela foi checar ali onde que tá, que proíbe. Então ela brigou muito, até que ela conseguiu. Algumas biografias dizem que ela entrou no curso de física, para fazer física. Nessa época já existia o curso nesse formato. E algumas biografias, talvez até exageradas, dizem que a sala dela tinha 100 alunos, 99 homens. Ela era a única. Ela chega a passar fome em Paris, ela não tinha dinheiro. A irmã foi trabalhar longe, não conseguiu dinheiro para ajudá-la. Tem até uma cena que diz que certa vez ela desmaiou dentro da faculdade e foram ver, estava com fome, estava fraca. Então, para ver, mas ela era muito determinada, muito aplicada. E com isso, o tempo vai passando, ela se tornou uma excelente aluna de física. Concluindo o curso, já com 2 mestrados engajados, um em física e outro em matemática. Mas, nesse meio tempo, ela conseguiu um estágio e foi trabalhar no laboratório do professor Pierre Curie, que já era um físico conhecido na época. Trabalhou com materiais magnéticos, trabalhou com teoria de grupos, foi um dos grandes desenvolvedores de teoria de grupos em física. Então, Pierre Curie já era um cara, e ela não, ela era uma estudante. Fez o estágio no laboratório dele, cumpriu muito bem e se formou, se eu não me engano, ficou entre os primeiros da turma dela. Aí ela tinha que ir embora. Qual era o objetivo dela? Voltar para a Polônia para ajudar a família. Era esse o objetivo dela. Mas o orientador dela, que era o Pierre Curie, se apaixonou por ela e pediu ela em casamento. Nessa época não tinha muito namoro, tinha uma coisa. Mas ela foi para a Polônia. Ela disse que o Pierre escrevia cartas muito românticas e ela voltou. Os dois se casaram. E a partir dali ela queria saber o que ela ia fazer da vida. Ela não sabia o que fazer. E ela teve uma ideia, fazer um doutorado. Ela quis fazer o doutorado, mas em quê? Próximo ali ao laboratório do Pierre Curie, havia um outro físico importante na época, chamado Henri Becquerel. Ele vem de uma família de físicos. O avô dele era físico, o pai era físico, ele e o filho dele foram físicos. E todos trabalharam numa área similar. Becquerel, ele começou a estudar rochas, pedras. E entre essas pedras, ele estudou uma pedra de urânio. E ele percebeu certa vez que esse urânio emitia certos raios invisíveis, que queimavam uma chapa fotográfica. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época que um físico alemão chamado Röntgen descobriu o raio-x, que eram raios invisíveis que queimavam uma chapa fotográfica. Mas o raio-x ele era de uma máquina, uma lâmpada que emitia esses raios que ninguém sabia o que era. E o que o Becquerel descobriu foi uma pedra que emitia um raio parecido com um raio-x. Mas como ele pegou essas pedras do Sol, Becquerel acreditava que essas pedras recebiam radiação do Sol, por algum processo interno, ela emitia fluorescência, que era a linha de estudos do Becquerel. E aí emitia esses raios. E Becquerel mostrou para o Pierre Curie aquilo. E a Marie Curie estava junto e ela se encantou. E ela falou para o Pierre, e se eu estudasse os raios misteriosos que saem da pedra do professor Becquerel? Pierre, no momento, até desaconselhou. Porque a gente nem sabe a natureza daquilo, o que é aquilo. Talvez não vai conseguir concluir um doutorado. Mas ela, ainda assim, insistiu, ela era insistente, e convenceu o marido que ela iria pesquisar nessa área. O marido concordou, então ela começou a pegar pedras, rochas, com sais de urânio, entre elas a uraninita, que é uma rocha, e começou a tentar estudar o que era essa radiação. Eles desenvolveram um equipamento chamado eletrômetro. Você pega essa pedra, ela emite um raio visível, você não está vendo, mas ela ioniza um gás. Então ela pegava um gás, ionizava, e pela quantidade de cargas ionizadas, esse eletrômetro media e dava uma ideia da intensidade dessa radiação. Marie começou a estudar isso. E ela, veja, no início ela não tinha nada, tinha umas pedras. E ela começa a estudar,
E ela tem que analisar essas pedras. O que tem dentro dessa pedra? São sais de urânio. Uma linha da pedra era petiblenda, que é sulfato duplo de potássio e urânio. Essas pedras, ela começou a quebrar, desmanchar, e não tinha quem fizesse para ela. Ela era física de formação. Mas ela se propôs a fazer uma análise química daquilo. E descobriu que parte continha sais de urânio, outra parte tinha sais de bário, e ela falou, se a radiação está em todos, se eu dividir em 2, deve cair metade. Só que quando ela media no eletrômetro, não caía. Estava a mesma quantidade. O professor Becquerel tinha mostrado que esses raios eram proporcionais a quantidades. Em algumas medidas ela mostrou também que era isso, e ela começou a entrar em desespero. De raio invisível esse. O marido dela continuou com as pesquisas dele, mas ela conseguiu convencê-lo de ajudá-la a pesquisar aquilo. E ele abandonou a pesquisa dele e foi ajudar a pesquisar esses raios invisíveis. E, depois de muito custo, ela começou a fazer análise, ela separou quimicamente tudo que tinha. Quando ela separa, olha, tantos por cento é disso, tantos por cento daquilo, aquilo outro, e 0,00, acho que era um milésimo, outros resíduos. Quando ela faz aquilo, a radiação cai. E ela não sabia. E o Pierre, mais experiente da luz, falou, o que é isso aqui? Repassou tudo com ela. Ele falou, tem que bater essa radiação total. Ele falou, e outros resíduos? Eu falei, é resíduo muito pequeno. Ele falou, você examinou? Não. Vamos examinar. Na hora que examina os outros resíduos, a radiação explodiu. O que ela está procurando está uma que ela ia jogar fora. Ela começa a se dedicar. E ela descobre que existe alguma nova substância que está ligada ali, ao urânio e ao bário. E ela precisa separar essas coisas. Essa substância, ela consegue, através de um processo, induzir o que seria um novo tipo de átomo na natureza. Ela publica um trabalho falando da possibilidade desse novo átomo e ela dá um nome para ele. Polônio, em homenagem à terra natal dela, que é a Polônia. Então, só que ela só vai conseguir concluir esse trabalho em 1900, por aí. Só que, com urânio ela separa. O problema era avaliar o que estava ligado ao bário. Ela não consegue desmembrar. E nem tinha local para trabalhar. Elas vão pleitear um laboratório, a Universidade de Sorbonne e NECA. Aí, com muito custo, deram um galpão aberto, a céu aberto, onde eles faziam anatomia animal. E um professor doou 1 tonelada de minério de urânio para ela pesquisar. Agora, ela tinha que tirar aquilo novamente, de toda aquela quantidade, e separar o bário do composto que emitia uma radiação. E aquele composto que estava ali, ele emitia uma radiação mais forte que o polônio. E ela não sabia do que se tratava isso. E aí ela falou, poxa, como que eu faço isso? Ela teve que usar um processo de filtração e cristalização. Você pegar um barro, colocar num copinho aqui, encher, você vai ter que deixar a água evaporar toda até secar. Aí você pega aquilo, moe tudo aquilo, refaz o processo. Ela foi fazendo, ela teve no laboratório 4.000 copinhos para análise. E isso demora. E para conseguir derreter aquela substância, aquela terra toda, ela tinha tachos com fogueira que ficava acesa 24 horas, ela mexendo aquilo. No espaço que ela estava, o calor era insuportável. E o galpão era aberto. E às vezes nevava, era neve nas costas e aquele calor insuportável da fogueira na frente. Só ela e o PR trabalhando. Trabalharam 4 anos em cima disso. Aí o que tem que esperar? Aqueles 4.000 copinhos tem que evaporar. Ela mistura 2, repete todo o processo. Era uma coisa até que vai chegando no final, até que resta um último copinho. Que ela conseguiu separar a substância que estava ali do bário. Se ela estava certa, aquilo tinha que ter toda a radiação original. Ela não sabia se estava certo. Quando era o último que tinha que secar. Quando secou, foi um susto. Secou tudo. Não tinha nada. Tinha uma manchinha no fundo do copo. Ela acabou ficando muito assustada. Um desânimo, choro. 4 anos trabalhando intensivamente na neve, no calor insuportável, serviço braçal, não tinha ninguém. Ela pegava pá mesmo, pegava 1 tonelada de terra, jogava lá no tacho, derretia, sempre fazendo. Então,
algo muito árduo para não dar em nada. O próprio Pierre daquela luz. O que a gente esperava encontrar? Ninguém sabia. Ela, nesse momento, ela já tinha batizado essa substância também. Chamou de rádio. Palavra em latim que quer dizer raio, porque emitia raios invisíveis muito fortes. Então, ela publicou trabalho falando da possibilidade da existência do rádio. E ninguém encontrava isso. Ninguém. E ela, ninguém entre os dois, né? Nenhum dos dois encontrava isso. Mas o trabalho dela publicado era muito consistente. Deve existir o rádio. E aí, até que o Pierre questiona ela. Como que é o rádio? O que a gente espera encontrar? A gente nunca viu rádio. O que tem? Falou, o que sobrou no copo? Uma manchinha no fundo. Eles foram olhar. A dose de radiação, aquilo era altíssima. O rádio estava isolado ali dentro, ela conseguiu. Eles publicam o trabalho e Marie e Pierre, Maria Sklodowska, que agora morando na França, pronuncia-se o nome dela como Marie Sklodowska. Casou com Pierre Curie e agora o nome dela é Marie Curie. Mais conhecida na sociedade como Madame Curie. Era assim que se referenciavam a ela. E Madame Curie, Pierre Curie, vão ganhar o Prêmio Nobel de Física pela descoberta do rádio polônio. Tá? E os processos de radioatividade. Eles dividem o Prêmio Nobel com o professor Henri Becquerel. Então, o Prêmio Nobel de 1903 é dado a Marie, ao Pierre e ao Becquerel. Então, ela se torna uma cientista importante. Depois disso, o Pierre tenta um emprego estável na Universidade de Sorbonne, é negado para ele. Eles continuam trabalhando e continua a pesquisa toda em cima desse efeito de emitir raios, onde ela batiza como radioatividade. Então, o estudo da radioatividade começa a se desenvolver ali. Ela faz isso e o que eles queriam? Um laboratório. Tentaram de tudo, a Universidade de Sorbonne não deu. Aliás, a comunidade científica internacional deu muito mais valor a Marie e ao Pierre do que a própria França. Aí, quando ameaçaram sair de lá e ir para a Suíça, aí a França começou a negociar e surgiu a hipótese de dar o laboratório para eles. Eles ficaram muito contentes. Falaram que a felicidade era maior do que o Prêmio Nobel. Eles iam ganhar um laboratório. E nisso, eles iriam para uma festividade, para uma reunião, para ver se fechava essa questão do laboratório. Era um dia muito especial para eles, eles estavam muito empolgados. O Pierre, as biografias dele mostram um cara tímido, um cara cheio de manias, um cara muito complicado de se dar. Para ele, tudo era certo. Era aquele indivíduo que colocava uma plaquinha na porta, silêncio, o gênio pensando. Ninguém entra, pode ter barulho, que ele se incomoda. Era um cara muito metódico. E ele falava que não tinha boa memória, então ele anotava tudo. Ele andava com um caderninho no bolso, tudo que ele fazia, ele anotava. Então, muitas anotações deles serviu de base para a construção da história disso. E a filha deles, Yves, escreveu o livro Madame Curie, que virou filme depois, que é baseado nisso. E o Pierre, ele não era de elogiar mulher, ele era um cara muito seco. Mas diz que ele estava tão contente aquele dia que ele quis dar um presente para Marie. E saiu para comprar um par de brincos, um apetrecho qualquer. Falou que não sabia nem o que era, então o lojista ele teve que ajudá-lo a escolher tudo. Na volta, ele estava distraído em uma carruagem, não tinha carro, uma carruagem puxada por vários cavalos, se descontrolou, um cavalo se soltou, saiu correndo, arrastando a carruagem e atropelou o Pierre. O pescoço dele quebrou, ele morreu na hora. Ele não viu o laboratório. Ele não viu o laboratório. A Marie recebeu a notícia. Ela estava com roupa de gala naquele dia. Ela recebeu a notícia, pelo menos é o que narram algumas biografias, e ela se fechou. Aparentemente nem chorou no momento, ela se trancou. Todo mundo ficou preocupado com ela, até que ela entrou numa depressão profunda. Tudo que ela fez na vida, todos os artigos, todos os trabalhos estavam assinados. Marie Curie e Pierre Curie, era dupla. E ela falou, o que ela vai fazer dali para frente?
mas com o apoio dos colegas, dos outros professores, ela voltou, a vida tem que continuar, voltou para a universidade, não saiu do laboratório do jeito que queria, mas ela assumiu o cargo do Pierre, de professor. E diz que estavam parados, os alunos sem aula, quando ela volta, como se nada tivesse acontecido, ela pegou as anotações do Pierre aqui, ela continuou a aula de onde ele parou. E virou uma pesquisadora muito importante em Paris, conhecida mundialmente, teve contato com os maiores cientistas da época, da sua época, participou do Conselho Savoy, onde nesse conselho era uma reunião que congregava cientistas do mundo inteiro, lá estava Einstein se torna amigo da Marie Curie, pessoal, e o Pierre e a Marie tinham um amigo, que é um grande físico, não sei se vocês já ouviram falar, mas parte de mecânica e estatística que estuda vai saber do que se trata, que foi Paul Langevin, tem as funções de Langevin. Quando a Marie, quando ela ficou viúva, ele era amigo da família toda. Ela se envolveu com o espiritismo, diz até que ela queria ter contato com o Pierre, para ver se era possível, depois ela desanimou, achando... Ela buscou, aí seguiu a vida. 5 anos, ou quase 6 anos depois da morte do Pierre, ela se envolveu num relacionamento com Paul Langevin. Ou Paul Langevin se envolveu com ela, enfim. O fato é, Paul Langevin era casado. Tá? E ela acabou se envolvendo e foi criticada, até nos jornais, com palavras ofendendo, como se fosse vagabunda, coisas desse tipo, e ela foi muito massacrada pela sociedade da época. Ela não traiu o marido dela, ela era viúva, já há mais de 5 anos, quer dizer, o problema era que o Paul Langevin traiu a esposa e ele era casado. E aí, mas ela teve um relacionamento bem mais forte com o Paul Langevin, depois. Ela ficou com 2 filhas, ela não teve filho, foi a Irene Curie e a Yves Curie. A Irene virou física e foi seguir a linha de pesquisa da mãe. Casou com um físico, Frédéric Joliot, e também assinavam juntos, era o casal Curie também, mas Irene Curie e Frédéric Joliot. Começaram a trabalhar, muitas vezes foi coordenado pela mãe. A Irene e o Joliot acabaram estudando física de partículas e, através de uma análise dedutiva, eles descobriram ali uma nova partícula subatômica. Porém, eles não deram importância àquilo. Eles não tiveram feeling, a percepção do que apareceu ali. Acharam, deixou para não mexer. Depois, Wolfgang Pauli determina essa partícula e publica e ganha o Nobel. Eles não publicaram. E diz alguns que a Marie Curie deu um belo puxão de orelha nos dois. Estava na cara de vocês. Estava usando uma linguagem atual. Você estava de frente para o gol sem goleiro, era só chutar. Você não chutou. Eles perderam essa oportunidade. Mas aí diz que a mãe pegou no pé deles e foi orientar, ajudar a repassar todos os trabalhos. E descobriu uma outra coisa. Quer dizer, na verdade, quem descobriu foi a Irene e o Joliot. Mas foi a Marie Curie que deu aquele estalo. Falou, aqui tem coisa importante. Se dedica. E eles descobriram a transmutação radioativa. Que um átomo se transforma em outro tipo. Como que isso acontece? Aí eles publicaram. E isso teve um impacto grande na química da época. E a Irene e o Joliot, apesar de físicos, ganharam o Prêmio Nobel de Química. A Marie Curie ganhou, junto com o Pierre Curie, o Prêmio Nobel de Física, em 1903. Mas o trabalho da Marie foi tão importante, mas tão importante, e acabou afetando tanto a química, que em 1911 a Marie Curie ganhou o Prêmio Nobel de Química. Uma das poucas pessoas que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas técnicas. Teve como químico Linus Pauling, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química e o Prêmio Nobel da Paz. Mas o da Paz é por outros métodos, não é de ciência. Agora a Marie não, ela ganhou um de Física e um de Química. Tá? E outras coisas que ela descobriu. Trabalhando com radioatividade, não tinha noção, guardava o material radioativo no bolso, ficou doente. Aí ela foi descobrir que ela tinha uma lesão, que aquilo não cicatrizava mais. Era uma forma de câncer. Aí ela descobriu que aquilo ali causava câncer, que aquilo era perigoso, tinha que ter cuidado.
vem dos trabalhos dela. E ela vem com uma ideia intuitiva de que, se esses raios são tão poderosos a ponto de destruir a minha célula e causar câncer, o que aconteceria se eu usasse esses raios num tumor? Também vai destruir. Eu poderia usar esses mesmos raios para curar o câncer. E ela é uma das pioneiras no desenvolvimento da radioterapia, que se usa radiação para tratamento de câncer. Na época da Primeira Guerra Mundial, mulher praticamente não dirigia, mas ela dirigia. Ela arranjou um caminhão, foi partes onde tinha campo de batalha, recolher feridos e tratar feridas com radiação, feridas dos soldados. Então ela foi muito pioneira nisso. Morreu devido à radiação, mas morreu idosa. Tá? Morreu década de 30, no final da década de 30, morreu com consequências de um câncer associado ao sistema sanguíneo. Então aí foi muito importante. E quando ela foi acusada de ter caso com o Langevin, que todo mundo se virou contra ela, o único que deu apoio a ela foi o Einstein. O Einstein foi o que confortou ela. Essa é uma breve história da Marie Curie. Não sei se... Mas tem bastante detalhes e tem... Tem algum período da história da física, no geral, assim, que chama mais atenção do senhor? Tem. Assim, claro, diferentes períodos têm diferentes importâncias. Mas a física, do pós-renascimento até o período do iluminismo, onde a gente vai pegar Galileu, vamos pegar Kepler, Tycho Brahe, Newton, René Descartes, esse pessoal aí vai ser uma época, alguns filósofos envolvidos a isso, como Voltaire, vai ter sido uma época de transição muito rápida. Veja, antes de 1700 você não tinha cálculo diferencial. Pós 1700 você tem cálculo diferencial, já os matemáticos começam a se debruçar, muda radicalmente a maneira de analisar, fazer a física. E a obra de Newton teve um impacto muito grande. A Inglaterra, nesse período, e a França, sempre foram muito concorrentes. Newton era inglês. Então, os trabalhos de Newton não teve aceitação de imediato na França. Mesmo na Inglaterra, teve uma resistência de imediato. Mas teve uma mulher chamada Emily du Châtelet. Ela adorava a ciência. E ela vai pegar o trabalho de Newton, o princípio que estava escrito em latim, e ela traduz para o francês. E a partir daí os franceses começam a tomar conta mais a fundo com a mecânica de Newton. E aí dá um bom no mundo. Então, é um período muito curto de muitos acontecimentos. Esse é um período. Outro, a transição do século XIX para o século XX, onde tem o surgimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Nossa, foi um período. Em 10 anos o mundo mudou radicalmente. Você tem filósofos da ciência como Thomas Kuhn, que mostra que a ciência avança em saltos. Lembra que eu falei que a gente tem que analisar mais uma teia? Então, falar que ela só avança em saltos é um pouco complicado, mas os saltos existem. Né? São as chamadas revoluções científicas, a chamada mudança de paradigma. Todo mundo pensa de uma forma, em um dado momento algo acontece, se vira a chave e o pensamento muda. A virada do século XIX para o século XX foi assim. Quando Newton publica o Princípio, em 1687, o mundo passa a ter contato com aquilo. A mecânica de Newton se tornou muito importante, principalmente no século XVIII. E ela se torna muito forte, vira modelo de ciência. Para você ter ideia, um modelo de ciência era um modelo assim. Entendisse a ciência como uma árvore. A raiz da árvore é a raiz do conhecimento. Nela está a filosofia, o questionamento do mundo, está ali. E a matemática, que é a linguagem necessária para avaliar isso. Então, na raiz do conhecimento está a matemática e a filosofia. Mas o tronco do conhecimento, que sustenta o conhecimento, é a física. E os demais galhos são os outros ramos do saber. Química, biologia, geologia, medicina, etc. Então, quando, neste período e neste contexto, quando a mecânica newtoniana explode, ela aumenta esse tronco
de sustentação. A física se torna tão importante que vão surgir campos do conhecimento, como a sociologia, onde vão escolher um método para a sociologia. Eles queriam um método da física, fazer uma física sociológica, tá? Coisa que não deu muito certo. Mas o positivismo, com Augusto Comte, nasce daí, o movimento positivista, que a ciência tem que ditar as regras para tudo. Então, tudo passa a ser científico. É um momento onde a ciência, tudo tem que ser científico, era o que tinha de mais importante, a ciência dá a palavra final em tudo. E o que estava por trás dessa ciência? A mecânica de Newton. Então, o mundo, a gente chega no século XIX, houve um grande físico no século XIX, Lord Kelvin. Kelvin, ele desencoraja seus alunos a cursarem física. Sabe por quê? Ele fala, olha, nós chegamos no topo do conhecimento. Não tem mais nada a ser descoberto. Tudo que poderia descobrir, já descobrimos. Se vocês fizerem física, vocês vão ficar desempregados. Aí perguntaram para ele, mas tem certeza que não tem nada? Ele falou, tem 2 nuvenzinhas ali, mas devem ser meros detalhes de ajuste técnico. Uma nuvenzinha deu origem à mecânica relativística e a outra, mecânica quântica. Foram campos da física que dominaram o século XX. Então, quando a gente chega no final do século XIX, os físicos achavam que estava tudo pronto. Não tem nada para ser descoberto? Não, acabamos, dominamos tudo. Era uma época que devia ser muito legal, o físico tinha status. Achava alguém importante, era um físico. Hoje ninguém nem lembra. Mas na época, ser físico era uma coisa muito legal. Então todo mundo consultava, respeitava, dominava a natureza. Uma indústria tinha alguma coisa, tinha uma dúvida, chama um físico. Enfim, no meio de tudo isso, haviam 3 problemas que a física não estava dando conta de resolver, que o Kelvin falava que poderia ser meros detalhes. Um deles era as raias do espectro da luz. Quando você passa a luz por um prisma, forma um arco-íris. Aí descobrimos que no meio desse arco-íris tem linhas claras e escuras, dependendo de como que você faz o experimento. Essas linhas foram descobertas por Fraunhofer, são conhecidas como as linhas de Fraunhofer. Achavam que era do prisma, então precisaria polir o prisma. E quanto mais poliam, mais as linhas apareciam. Aí descobriram que isso tem a ver com a luz. O que essas linhas eram, ninguém sabia. Até que uma dupla de cientistas, um físico e um químico, que era Robert Bunsen, o químico, e Robert Kirchhoff, o físico, eles desenvolveram um aparelho para analisar isso. E eles descobriram uma coisa muito importante para a época, que aquelas raias escuras eram uma espécie de código de barra, igual esses que vêm aqui, ó, de uma substância química. Então, cada uma tinha a sua. Então, se eu soubesse aquele código de barras ali, eu ia saber de que substância eu estou falando. Então, eles criaram uma técnica conhecida como espectroscopia. Agora, eu podia fazer análise química. Eu pego um gás, eu não sei o que tem aqui. Jogo luz no gás, pego a luz, passo por um prisma e vejo, não, código de barra. Então, aquele código de barra, eu vou saber que gás que é, se é hidrogênio. Aliás, o gás hélio chama hélio em grego é sol. Leva esse nome porque o gás hélio primeiro foi descoberto no Sol, pegando a luz do Sol, passando por um telescópio e passando por espectroscópio. Só depois foi descoberto na Terra. Então, aquelas linhas agora tinham a ver com a natureza química das substâncias, mas o porquê que elas surgiam ninguém sabia responder. Essa é uma questão em aberto no final do século XIX para a física. A outra questão era o efeito fotoelétrico. Certos materiais, você joga luz e você consegue gerar uma diferença de potencial elétrico que você ligar alguma coisa, cria um circuito sem bateria, sem nada. Você joga e passa a ter uma corrente elétrica. Por que isso acontecia? Ninguém sabia. Outra, a indústria do aço estava se desenvolvendo. E para fazer um aço de qualidade, você tem que controlar a temperatura. Como controlar a temperatura do aço derretido? Você coloca um termômetro, o termômetro derrete. Como medir? Bom, isso era um trabalho para os físicos. Chamaram os físicos, eles fizeram todo um experimento de capturar
a luz saída do aço derretido, absorver essa luz e depois fazer o corpo remitir numa outra frequência. Como que aquela luz variava com o comprimento de onda. E fazia um gráfico e te dava uma curva. Parecia uma gaussiana, não era bem isso, mas dava uma curva assim. Esse corpo idealizado eles chamavam de corpo negro, que absorvia toda a radiação para dar isso. E através desta curva, haviam métodos para você determinar a temperatura do aço. E aí, fantástico, os físicos resolveram. Aí a pergunta, por que a radiação emitida pelos corpos me dá esta curva? A gente ainda não dominava a teoria atômica, mas já se falava em átomos. E muitos pensavam átomos como osciladores harmônicos, como se fossem bolinhas presas em mola oscilando. E deveria estar associado a essa frequência de oscilação. Aí os físicos tentaram explicar, mas ninguém deu conta de saber por que a radiação do corpo negro tem aquela curva específica. Então nós tínhamos 3 problemas em abertos no final do século XIX. As raias do espectro da luz, o efeito fotoelétrico e a curva da radiação de corpo negro. Isso ficou totalmente em aberto. Chegou no final do século XIX, surgiram concursos para físico que ganharia um prêmio físico que desse conta de explicar a curva da radiação de corpo negro. Rayleigh e Jeans, uma dupla de físicos, conseguiram desenvolver teoricamente por que aquilo acontecia. E eles fizeram os dados teóricos se ajustar com o experimental. Bonitinho, mas só metade da curva. Depois explodia para o infinito. A outra metade não se ajustava. Por quê? Aí vem um físico chamado Wien, conseguiu, usando uma teoria, ajustar a outra metade da curva, mas a curva inteira não se ajusta. Ninguém dava conta. E aí começa a perturbar. Por que é assim? Até que a gente chega, por volta de 1900, um físico alemão chamado Max Planck apresenta para a Sociedade Berlinense de Física um trabalho, se não me engano, a primeira vez que ele apresentou o trabalho foi em 25 de outubro de 1900. Depois apresenta em dezembro também. Onde ele desenvolveu uma teoria que ajusta perfeitamente a curva com os dados experimentais. E ele começa a palestra dele dizendo: não acredita em mim. Foi um ato de desespero. De certa forma, grosso modo, o que ele fez? Ele violou as leis de Newton. Para a mecânica newtoniana, a energia é um contínuo. Imagina que você esteja dirigindo um carro. Conforme eu piso no acelerador, eu dou energia cinética para o carro, a velocidade continuamente vai passando. O ponteirinho do velocímetro vai andando. Se eu piso mais, ele vai passando por todas as velocidades intermediárias. Se eu estou a 20 km por hora e piso no acelerador e vou para 80, o ponteirinho sai do 20, vai para 25, 30, até chegar no 80. Porque energia é contínua. Porém, a teoria de Planck falava que não. Pela interpretação dele, usando essa metáfora, é como se eu pisasse no acelerador do carro, ele não sai de 20. Em um belo instante, o ponteirinho desaparece do 20 e reaparece no 80, sem passar pelos intermediários. Ele dá um salto. E Planck fala, não faz sentido. Mas ajusta os dados experimentais. E ele chega numa equação, onde ele associa a energia que vai em saltos com a frequência da radiação. Nunca isso tinha acontecido, e os físicos não deram crédito de imediato. Ninguém olhou para aquilo e falou, não, é assim, né? Ficou curioso, um artifício matemático, mas parece não ter realidade física. Até que um jovem físico, 5 anos depois, em 1905, que não estava mais na universidade, ele trabalhava num escritório de patentes, chamado Albert Einstein, estuda o efeito fotoelétrico, por que a luz bate no metal e passa a produzir corrente. E ninguém dava conta de explicar aquilo. Ele leu o trabalho do Planck, da energia dando saltos, e em quantidades bem definidas, que chama pacotes de energia, e ele aplicou para o efeito fotoelétrico. E ele consegue explicar o efeito fotoelétrico com uma precisão incrível. Inclusive, ele prediz o que vai acontecer em cada coisa. O pessoal vai para o laboratório, mede e dá exatamente o que o Einstein previu. Só que o Einstein usou aquela equação do Planck, que era um artifício que não parecia ter realidade e funciona. Então, aquela equação de Planck parece estar certa. O Einstein levantou a bola para o Planck. O Planck, olhando para aquilo, falou, caramba, funciona.
E aí a comunidade científica começa a olhar para aquela equação. O Planck chamou aquelas quantidades de energia bem definidas de quanta ou quantum. Quanto é plural de quantum. E as pessoas começaram a se referir ao trabalho do Planck como a física dos quanta ou física quântica. Foi uma mudança radical no pensamento do século XIX para o século XX. Aí o que acontece? A partir dali, outros físicos começam a se debruçar em cima disso. Ernest Rutherford fez um experimento bombardeando uma lâmina de ouro com partícula alfa e vendo o espalhamento delas. Ele fez um experimento clássico de física lindo. E, a partir daquele experimento, Rutherford tenta definir isso em 1911, se eu não me engano. Ele tenta definir a estrutura do átomo. E ele faz um modelinho de átomo planetário, com o núcleo positivo como se fosse o Sol e o elétron negativo como se fosse um planeta orbitando. Mas o modelo de Rutherford não dura quase nada. Por quê? Pela eletrodinâmica, pelo eletromagnetismo de Maxwell, se o elétron gira, ele tem aceleração centrípeta. Ele acelera, perde energia, ele vai cair no núcleo e a matéria seria neutra, que necessariamente não é. E aí, o modelo de Rutherford está errado. Entra em cena um físico, em 1913, chamado Niels Henrik David Bohr. Niels Bohr. Bohr, ele olhava para o trabalho do Rutherford e falava, tem que funcionar. Tudo aqui está para funcionar. Aí ele teve uma ousadia. Ele falou, vou postular. O que é um postulado? Fazer uma afirmação sem prova. Que o elétron não vai irradiar, ele não vai cair, ele vai ficar girando em órbitas estáveis. Bom, isso viola tudo que a gente conhece da física. Mas aí ele pega a equação do Planck e fala, o elétron, ele fica estável, mas ele pode pular em camadas. E cada salto que ele dá, a quantidade de energia liberada é dada pela equação de Planck. E ele faz isso, e ele chega numa equação que determina o raio do átomo. Até então, o átomo era muito pequeno. Mas quão pequeno ninguém sabia. Agora, Bohr chega no tamanho do átomo, ele te dá a medida do átomo de hidrogênio. Mas aquilo fazia sentido? Ele está usando a equação do Planck lá. Chega no modelo que não tinha nada a ver com o conhecimento padrão, vigente. Porém, quando o elétron dele salta naquela camada, emite uma energia. Ele foi ver que frequência que dava. Dava exatamente aquelas linhas escuras do espectro. Com isso, Bohr inaugura uma física atômica, baseada na física quântica de Max Planck. E a partir dali outros modelos vão surgir, até entrar em cena Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Louis de Broglie e Wolfgang Pauli. E alguns outros ali, Pascual Jordan, enfim, um time que vai formalizar matematicamente todas essas descobertas e criar um novo campo da física, chamado mecânica quântica. E esse campo, em 30 anos, ele muda o mundo. Primeiro em tecnologia. Toda essa tecnologia que a gente usa hoje, transistor, diodo semicondutor, que está tudo dentro desse celular, funciona. Para montar daquilo, para você entender o que está acontecendo ali dentro, isso tem que ser feito pelas leis da física quântica. Então, a física quântica passa a dominar o século XX. Então, você me perguntou que período você gostaria de ter vivido. Eu gostaria de ter vivido aquele até o início do iluminismo e gostaria de ter vivido essa virada do século XIX para o século XX, esses 30, 40 anos aí. Aí eu teria conhecido Einstein, seria amigo dele, enfim, daria para... Mas é isso, são períodos bem interessantes. Períodos bem marcantes. Né? Bem marcantes. E a pergunta fica, nossa, produzimos tanta coisa, e hoje? A gente não está produzindo assim. E se não estamos produzindo, é que na verdade nós ainda estamos colhendo o fruto da mecânica quântica. Em algum momento, coisas novas terão que surgir. E aquele salto daquela mudança de paradigma de Thomas Kuhn vai ter que ocorrer de novo, e aí tudo muda. Talvez não mais na minha geração, talvez na de vocês ainda enxerguem isso, talvez uma mudança dessa. Apesar que as coisas estão evoluindo tão rápido, veja, lembra que eu falei que a gente só consegue perceber o contexto histórico quando a gente está fora dele. Nós estamos inseridos, está difícil. Mas vamos analisar um pouco o que mudou. Provavelmente,
vocês estão aí na faixa dos 20 anos. Nesses 20 anos, vou dar um exemplo pela minha filha. Minha filha, a Ana Júlia, ela tem 15 anos. Quando ela nasceu, ainda não existia smartphone. Tá? Hoje, praticamente todo mundo tem um. Não existiu o WhatsApp. Tá? Enfim, olha a mudança dessas coisas. E é muito rápido. Então, a tecnologia está mudando muito rapidamente. E isso vai trazer implicações do pensamento vigente atual para a construção de novas ciências. A inteligência artificial está aí sendo falada, e agora com softwares muito avançados, tudo isso tende a mudar. Pergunta, vamos colocar 10 anos. 10 anos não é tanto tempo assim. Vocês vão se lembrar dessa conversa daqui a 10 anos. Você vai falar, poxa, ele falou 10 anos. Olha a mudança que vai ter. De repente, isso que eu tenho aqui não vai funcionar mais. Coisas estão em desuso. Quando o celular começa a se propagar no Brasil, eu comprei o meu. Eu tenho guardado no meu até hoje, um tijolão daquele. Não tinha tela, não tinha nada disso. Hoje é sensível ao toque. Hoje você controla por voz. Isso tudo vai ter um impacto na ciência atual. E isso tudo é fruto da ciência atual. Então, aquele feedback que eu falei, aquela retroalimentação. A ciência atual permitiu construir isso e tudo isso vai interferir na construção da ciência atual. A gente só vai conseguir enxergar o que está acontecendo mesmo mais para frente, quando a gente olhar para o passado e falar, foi assim. Isso não só no aspecto científico, político, econômico. O mundo está passando por mudanças. Tem um radicalismo de extrema direita dominando várias partes do mundo. Tem mudanças associadas a muitas formas de pensar, desde mudanças no convívio social, sabe? O politicamente correto era uma coisa que pouco tempo atrás não existia. Hoje não se fala, mas você vai falar, você pensa duas vezes para você se encaixar. São mudanças sociais. Elas vêm para melhor, elas vêm. Para melhor ou para pior, a gente só vai poder dizer quando estiver lá na frente e olhar para trás. Tá? Então, as mudanças políticas que o Brasil passou nos últimos 30 anos, a gente vai olhar lá para trás, aí a gente vai falar, historicamente foi isso que aconteceu. Mas nós estamos aqui dentro, é difícil. Tem historiadores debruçados nisso, óbvio, mas a construção vai sendo lenta. E assim também acontece com a história da ciência. O senhor acha que entender a história da física ajuda na compreensão dela como um todo? Veja, acho importante e necessário a história da física para que a gente possa compreendê-la como um todo. Mas uma história da física coerente, bem feita, bem embasada, dentro das metodologias adequadas. E não isso que tem muito por aí que as pessoas chamam de história da física. Aí não, aí só atrapalha. Ficar contando historinha da vida, dos personagens, isso não contribui. Pode até servir de estímulo, o pessoal acha legal, bacana, mas não é isso história da ciência. História da ciência, como eu disse, faz parte de uma metodologia historiográfica para avaliar o desenvolvimento das técnicas, dos pensamentos, do cientificismo vigente numa época passada, num local específico. Então, você vai analisar a cultura dos gregos, dos chineses, dos esquimós, dos índios brasileiros, não importa. Você tem que entender todo aquele contexto. A tecnologia que foi desenvolvida, que muitas vezes a tecnologia precede a ciência. Outras vezes a tecnologia é fruto dela. Lembrando que a palavra tecnologia vem do grego, tekné, que quer dizer arte. Tecnologia é um estado de arte. É a construção daquilo que vai favorecer na sua vida. Para fazer tecnologia, a gente tem que ter um conhecimento. Mas muitas vezes essa tecnologia nos permite construir novos conhecimentos. Então, entender este mecanismo faz parte daquilo que eu chamo, e eu estudo há vários anos, faz parte de alfabetização científica. O que é alfabetização científica? É entender o que é a ciência,
Como ela se desenvolve, e aí entra a história da ciência, todo o pensamento científico e o mecanismo de funcionamento daquela ciência e como aquilo afeta a vida cotidiana. Então, por exemplo, eu disse as coisas, as tecnologias mudam muito aqui. Alguém sabe explicar em detalhes como o celular funciona por dentro? Eu estou falando, ele grava, mas o que acontece? Então, essa curiosidade, a alfabetização científica vai te ajudar a entender isso. E para isso, para mim, a alfabetização científica se apoia em 3 pilares. O primeiro é a educação formal. Eu preciso dela. O outro é a educação não formal. Eu preciso, tipo museus que dão cursos extras. Isso é educação não formal. E a outra é a educação informal. Aí é um museu como visitação, um sítio arqueológico, um zoológico. É o local onde você aprende. Eu preciso desse tripé para fazer a alfabetização científica. E esse tripé está apoiado em 2 metodologias, ao meu ver, muito importantes. Primeiro, a transdisciplinaridade, entender as coisas num contexto transdisciplinar. Eu falei 2, são 3. Transdisciplinaridade. O que é a transdisciplinaridade? É a sinergia entre diferentes campos do conhecimento, cujo o todo é maior que a soma das partes. Então, por exemplo, vocês são estudantes de matemática. Eu sou físico. Falo, vamos desenvolver um trabalho conjunto? Vamos juntar física e matemática? Se você entrar com o conhecimento da matemática, entrar com o conhecimento da física, a gente juntar e desenvolver alguma coisa, isso chama-se interdisciplinaridade. Trabalhamos em conjunto. A transdisciplinaridade, num contexto mais amplo, ela vai além disso. Eu vou entrar com conhecimento de física, vocês vão entrar com conhecimento de matemática. Mas agora eu vou aprender essa matemática para colocar essa matemática na visão de um físico, e vocês vão aprender física e vão colocar física na visão de um matemático. E nós vamos linkar todas as possibilidades que saem disso para que isso seja mais otimizado possível. E quando isso acontece, o que sai dali não é física, nem matemática. É um novo conhecimento. Tá? Ele é maior do que a física e a matemática juntos. E esse processo de integração, interação, chama-se transdisciplinaridade. Claro que eu estou falando de uma forma um pouco mais metafórica. Mas isso vem lá das teorias de Basarab e Nicolescu, Edgar Morin, tá? Todo o processo de teoria da complexidade desenvolve isso. E para mim, essa é a base para a alfabetização científica. Então, a alfabetização científica, para ser feito, tem que ter educação formal, não formal e informal. E a base teórica para isso é transdisciplinaridade, história da ciência e filosofia da ciência. Quando você desenvolver isso bem, aí a gente passa a ter algo muito mais sólido. Tá? E a partir disso, que a história da ciência começa a florescer e ela vai servir de ponte entre todos os campos do conhecimento. Então, quando eu for falar da história da física, a partir dali, eu posso linkar com a história da medicina. Veja, e a física permite isso. A astronomia, que podemos entender como um ramo da física, permite isso. A astronomia, ela antecede o conhecimento da física formal. Os gregos já faziam astronomia, os chineses já faziam. Mas ela é uma ciência física, de fato. E, a partir dela, quando a gente chega na Idade Moderna, a astronomia basicamente começa a se tornar um ramo da física. E ela só vai ganhar independência em alguns lugares. Por exemplo, no Brasil, a astronomia ela se tornou independente há muito pouco tempo. A USP abriu o primeiro curso de astronomia pura em 2009. Tá? E então, o que nós temos? A gente pode entender com esse ramo. E a astronomia ela permite fazer uma transdisciplinaridade muito importante. Ela permite passear por vários ramos. Da astronomia eu vou para a física pura, eu vou para a matemática, a trigonometria, toda aquela parte. Da astronomia eu vou para a literatura, falar das mitologias, do céu, vou falar de diferentes povos, culturas, enfim, ela linka tudo isso. Enquanto eu coordenei o Centro de Ciências,
e eu colocava astronomia como carro-chefe para fazer a costura entre todas as áreas do conhecimento. Tá? Então, sempre vi isso. E sem anacronismo. Veja, no passado, a astronomia era uma ferramenta para medir as coisas do céu. O que era importante era a astrologia. O astrólogo era quem era importante no passado. O rei ia consultar o astrólogo para saber o futuro do reino dele. E o astrólogo desenvolvia a astronomia como uma ferramenta para medir a posição do céu, das estrelas, dos planetas, enfim. Então, a astrologia foi uma ciência para épocas específicas e lugares específicos, muito importante. Aí muitos falam hoje, mas a astrologia não precisa hoje. No passado, a astrologia era uma ciência genuína. Tá? E, então, se eu quero usar, eu preciso usar de toda essa linguagem, de todo esse recurso, entender isso muito bem. Quando você faz isso, você constrói uma história da ciência com qualidade que se torna muito importante para a educação e acaba desenvolvendo uma alfabetização científica bastante efetiva. Então é assim que funciona. Claro, existem diferentes opiniões. Tá? Claro, todo mundo que estuda essas áreas estudam coisas em comum, mas tem uma opinião minha que eu defendo muito. Existe quem é contra a alfabetização científica. Existem pesquisadores que falam, olha, para você operar um celular, você não precisa saber como ele funciona. É verdade. Todo mundo opera e ninguém sabe como ele funciona. Mas, se eu entendo como ele funciona, isso permite eu entender alguns outros processos, desde o meu estímulo da curiosidade de saber da física por trás disso, até ampliar meu conhecimento. Uma hora eu levo num técnico, ele mexeu, você pode ter argumentos para isso. Porque, ao meu ver, se você acha que conhecer a física do celular não serve para nada, também não vai servir para muitas outras coisas. Você também precisa conhecer política. Tá? Veja, lá em Brasília se faz política. Tá? Intensa, que governa o Brasil, todos os... mas eu preciso entender de política para ser governado? Não, eu posso ser governado sem entender de política. Mas o entendimento me insere no cenário dos debates. Eu posso discordar de um político, ter argumentos para isso, coisa que hoje tem pouco, né? As pessoas discordam, concordam sem a base. Esse é o grande problema. A internet, as redes sociais virou uma terra de ninguém. Você vê teses inteiras falando, defendendo um ponto de vista, outro, nunca ninguém estudou nada. Então, isso se torna perigoso. Então, no meu ver, tem que estudar. E a alfabetização científica permite eu entender, desde como o celular funciona, como um ventilador funciona, como um carro funciona. Eu vou ao médico, ele vai pôr uma lente de contato. Como que aquilo funciona? Você vai encostar uma coisa, você não tem nem a mínima curiosidade de entender. E quando você passa a entender esses processos, você se torna mais crítico. E você usa deste mecanismo para aplicar em outras áreas do conhecimento, inclusive na política. Veja, nós somos governados. E dentro desse governo, decisões científicas são tomadas. E às vezes na forma de lei. E a população precisa ter base para poder, no mínimo, questionar. E se não concordar, poder ter base para ir contra aquilo, fazer documentos, encaminhar isso para o Congresso, poder lutar pelos seus direitos. Hoje não, as pessoas não fazem isso, porque não tem alfabetização científica. Aí se é uma vacina, vamos para os extremos. Aqueles do contra que isso vai matar todo mundo, vai fazer mal, não tome, tem muita gente que não toma. E vai ter aqueles radicalmente do tem que tomar, vamos vacinar, um bebezinho acabou com vacina. Enfim, a gente tem que buscar o equilíbrio dessas coisas e entender o que. Neste exemplo da vacina, a gente tem que ter coerência. Se a pessoa tiver uma alfabetização científica, ela vai saber com muito mais segurança o que ela decide. Muitos não sabem, eles vão ouvir o que vai estar na internet e na TV. Se o youtuber lá que ela segue falou para tomar, provavelmente ela vai tomar. Se ele falar não vai tomar, ela não vai tomar. Mas sem critério algum. Então, isso faz parte da alfabetização científica.
E entender esse processo, e entender a história da ciência, e a própria história, ajuda. A história estuda o passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente. Você entender os erros cometidos lá atrás, nós tivemos lá no início de 1900 uma campanha contra a febre amarela, ninguém quis tomar vacina, foi um caos, porque poderia matar, enfim. Nós já passamos por isso. Tá? Então precisamos entender. Se a pessoa tiver um mínimo de ideia de como uma vacina funciona, como que ela é feita, como que ela age, você pode até não querer tomar. Você vai ter argumentos para defender o porquê que você não quer tomar. Argumentos lógicos. Por exemplo, o papel aqui não é defender vacina e contra a vacina. É só uma exemplificação. Vacina é necessária? Claro que é necessária. Vacina te protege de doenças. Tá? É uma blindagem imunológica que você tem. É necessário. Mas às vezes, será que ela é totalmente necessária em todos os momentos? Isso precisa ser questionado com rigor científico. Isso precisa. Isso é importante. Por quê? Porque a vacina não é uma coisa inócua. Ela é algo que age no teu organismo. Vai produzir um efeito, mas também tem efeito colateral. Muitas vacinas têm como base tiomersal, que é um sal de mercúrio, altamente tóxico para o organismo. Traz N problemas futuros. Então eu não vou tomar vacina. Não. Você vai tomar se for necessário. Por exemplo, vamos pegar a Covid. Durante a Covid era, né? Claro que é necessário. Está morrendo 700 mil pessoas, põe a mão na consciência. Aí se fizer mal, põe na balança a relação custo-risco-benefício. Você sabe que tem talvez uma componente que possa fazer mal. Mas e o ganho? Então, toma o ganho e depois pensa no tratamento do que você pode fazer para compensar. Esse é o caminho. Mas vou dar um exemplo que eu fui contra, fui criticado, mas vou dar um exemplo. O governo começou a distribuir vacina de febre amarela. São Paulo. Febre amarela. Todo mundo tem que vacinar. Aí quando você vai, eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo, o governo tinha comprado um estoque de vacina, você tem que gastar. Peraí, mas por que eu vou tomar vacina? É porque é necessário ou é uma atitude política porque tem que gastar? Porque quando você olha aquele contexto da febre amarela, que ocorreram anos atrás, no caso que eu estou citando, isso foi em São Paulo. Qual era a febre amarela? É febre amarela silvestre, tá? Transmitida por um mosquito Aedes albopictus, que vive em copa de árvore na floresta. Aí a pessoa mora na Avenida Paulista, em São Paulo. Qual a chance de ser contaminado? Praticamente nenhuma. Então por que aquele indivíduo vai tomar vacina? Quem mora ali no pé da Serra da Cantareira, que é mata, tem que tomar. Sabe, o bom senso prevalece, mas por isso que você precisa entender. E aí o governo não tem que tomar, é importante ficar fazendo propaganda, e quando você vai comprar uma quantidade de estoque de vacina, você tem que dar conta disso. Então a pergunta é, está sendo honesto o uso dessa vacina para proteger a população ou é para justificar um gasto? Então tudo isso, veja, não estou nem dizendo que o governo gastou desnecessariamente, não viu o resto. Isso mostrava numa estatística. Pode ser que tudo aquilo realmente estava precisando. Mas você tem que analisar. O bom senso tem que prevalecer nesse caso. Então, eu moro no centro de São Paulo, não preciso tomar essa vacina. Mas é bom? Depende. Eu estou injetando substâncias ali no meu corpo que não são tão boas assim. O bom dela é a imunização que ela causa, mas ela tem outros efeitos. Dorflex é bom para dor no corpo? É bom, se for preciso. Agora, se você tomar todo dia para não ter dor no corpo, você vai ter problemas. Então, não é bom. Então, a alfabetização científica, ela vai dar condições de raciocínio para o indivíduo analisar isso. Então, eu sou a favor. Tem quem é contra, tem suas razões, já participei de debates disso, mas, para mim, ela se faz necessária. E um dos pilares teóricos da alfabetização científica é a história da ciência. Quando você faz história da ciência, você passa a entender como que as coisas aconteceram. De certa forma, você está alfabetizando cientificamente o público. Aí você passa a entender, isso é por isso, aconteceu neste contexto. Naquela época isso era importante assim, hoje necessariamente não é mais. Enfim,
É isso que precisa ser colocado. E aí, a alfabetização científica se faz só fazendo história da ciência. Tá? Filosofia da ciência também discute os aspectos filosóficos, epistemológicos, como que o conhecimento é construído, também é muito importante. Mas eu não dissocio muito esse tripé, epistemologia, história e filosofia da ciência. Para mim, eles sempre estão muito conectados. E nesse contexto, você acaba dando essa base, quando você dá a história da física, por exemplo, para um aluno de física ou matemática, você pode estar certo que você está contribuindo com uma alfabetização científica enorme para ele. Você vai estudar a história da matemática, você vai entender que existe uma razão daqui. Vai entender que muita parte da história não aconteceu daquele jeito também. Foi uma narrativa propagada porque era cômodo. Tá? História da maçã, que é na cabeça do Newton, não é por aí. Então existe uma história real, tão importante, que quando você passa a entender aquilo abre sua mente para entender outras coisas. Entender que ciência é uma atividade humana e que, quanto à atividade humana, ela tem erros e acertos. A ciência não sai de um passe de mágica. A ciência, ela é construída, propagada, muitas vezes acontecem descobertas similares em diferentes partes do mundo. Pegamos o cálculo diferencial integral, desenvolvido por Newton e Leibniz, um na Alemanha e outro na Inglaterra. Então, um copiou, não, ninguém copiou de ninguém, aquilo aconteceu, era um momento. Estava ali florescendo isso e culminaram. E de que é o mérito? De ambos. É assim que acontece. Às vezes vai acontecer, como o caso da Irene Curie e do Frederic Joliot, lá com a descoberta do neutrino. Descobriram, mas não deram atenção. O outro publicou. Então, mérito do outro. Tá? Então, você passa a entender a história, seja da física, da química, da matemática, da biologia, da medicina, da astronomia, você passa a entender aquela forma de pensamento e como que isso pode se relacionar com a forma presente daquilo que você faz de pesquisa. Isso ajuda muito. Então, outra coisa que a história da ciência tem é a motivação. Apesar de muitos alunos às vezes acharem, principalmente alunos do ensino fundamental e médio, achar uma disciplina chata, quando você põe um aspecto histórico, ele entende aquilo e correlaciona aquilo com o filme que ele assistiu, enfim, ele se sente um pouco mais motivado. Lembrando, tudo bem, que filmes tem licença poética. Não existe nenhuma biografia perfeita. Toda biografia, às vezes, num filme, mesmo num livro, tem recortes, às vezes que nunca aconteceu, mas eles colocam num contexto para dar, na média, um enredo do que aconteceu. Né? Então, mas o aluno às vezes se sente motivado. Aí ele vem com perguntas. Professor, eu assisti o filme e tal, lá, ele mostrou isso, aquilo era assim? Você vai lá e diz, não era bem assim. Por que que... Veja, você começa a pescar esse aluno, você está cativando ele. E daqui a pouco, ele começa a se interessar pela sua matéria. Eu cativar, aquilo que eu falei no início, quando você perguntou da docência, do magistério, vai além do conteúdo. A gente não pode esquecer que tem um ser humano na sua frente. O ser humano precisa de respeito. Ele gosta de ser respeitado como a gente também gosta. Esse ser humano tem problemas, como você também tem. Mas você foi policiada aqui para ter um padrão de comportamento. Às vezes é uma criança que não tem o que comer em casa. É uma criança que foi espancada. É uma criança que está na rua, não vê os pais. Então, em um momento de uma história da ciência, uma narrativa histórica, uma historinha mesmo, pode chamar a atenção dele. E aí, pouco a pouco, você utiliza isso para fazer a alfabetização científica que você cativa. E às vezes ele vai olhar para você e vai se inspirar. Em programação neurolinguística, a gente tem uma coisa chamada modelagem. Você olha para uma pessoa e você quer ser igual a ela. Isso não é ruim. Se você conseguir imitá-la em certos aspectos, daqui a pouco você desenvolve isso. E isso é muito importante. É uma mudança, um padrão de comportamento. Tá? Apesar de tem muitos que vão falar, a programação neurolinguística não é científica, mas tem resultado clínico. Então, você pode usar desses argumentos. Pegar uma criança, de repente ela vem em você e se inspira.
Ela quer ser como você. Tem um capítulo de livro que eu escrevi sobre os garotos fogueteiros. É uma história real de um passou num filme. Esses meninos moravam numa cidadezinha muito pequena. Tem um filme, esse filme é antigo da Globo, passar. Aí pensei até acha, não lembro o nome do filme, mas em inglês são os garotos fogueteiros. Eles passavam numa comunidade pequenininha nos Estados Unidos, na década de 60, que era uma cidade que vivia da mineração. Então tinha minas ali. Todos os pais ali daquela cidadezinha trabalhavam na mina. Então é um trabalho pesado, pá, picareta. E os filhos estudavam numa escola. E um dos meninos começou a se interessar por foguete. Aí, será que dá para construir um foguete? Ele pegou um tubo, colocou pólvora, acendeu, foi. Aquilo, ele começou a brincar e chamar outros colegas. Aí começou a ver que aquilo ia tudo rodando. Eles começaram, peraí, mas por que o foguete tem aquelas asinhas do lado? Fui descobrir lá, perguntaram para a professora de ciência, para guiá-lo. Eles começaram a montar. Como a cidade tinha muita mineração, tinha muita empresa dentro da mineração, de marcenaria, Então os pais trabalhando, eles levavam, cola que solda, para mim os caras faziam, ele começa a guiar esses foguetes. Subia lá 10, 20 metros de altura. Aí começam a pesquisar, o que vai no foguete? O combustível não é pólvora. O combustível específico eles usam, por exemplo, um tipo de nitrato, tá? Nitrato de potássio. Com fertilizante, eles vão lá, pega, compra, começa a esmagar, separa, queima. O foguete sobe 50 metros de altura. E aí eles começam a ficar famosos, são chamados garotos fogueteiros. Eram 3 meninos, eles começam a fazer essa brincadeira toda. Tem o filme, não vou me lembrar do filme agora, mas tecla lá no Google que deve achar, no YouTube. E eles começam a fazer isso e virar atração. Eles criam um ponto de lançamento de foguete. E eles vão aperfeiçoando isso, aumentando o tamanho do foguete. Esses foguetes são cada vez mais altos. Tá? Ponto que chama a cidade parava para ver eles lançarem o foguete. Até que chega um dia, o menino está na casa dele, a polícia bate lá. Está preso. A polícia alegou que um dos foguetes que eles soltaram caiu na floresta e incendiou tudo. O menino foi preso, o pai do menino foi lá tirar ele, deu uma surra nele, proibiu ele de ir para a escola, porque a professora estava colocando coisas na cabeça do menino, enfim, virou um caos. Ele adorava a professora de ciências. E a professora de ciências falou que ele tinha potencial. E o sonho dele, ele conhece em livros, tinha um Wernher von Braun. Wernher von Braun foi um físico, engenheiro, que construiu os foguetes Saturno V que levou o homem para a Lua. E era fissurado no Wernher von Braun. Ele só falava, tinha revistinhas que falavam, mas ele não conhecia o Wernher von Braun. Mas a professora falou, se você gosta disso, estuda. A professora vai conversar com o pai para fazer voltar para a escola, e a professora deu um livro para ele. Foi por causa desse livro que ele começou a fazer lançamento de foguetes. Física de foguetes. Ela falou, o livro é muito avançado. Matemática é muito avançada. Mas se você gosta, você vai dar... E ele devorava o livro e tentava ver, e começou. Foi num desses que lançou. Aí o pai proibiu de ir para a escola por causa da professora, que era uma influência ruim para ele. Mas aí ele fica muito ruim, fica num estado, uma depressão e tal. Aí a família volta ele para a escola, o professor agradece. Aí ia ter uma feira de ciência. A escola participou, ganharam para participar numa feira de ciência nacional. Ia competir os Estados Unidos inteiro. Aí a professora veio para ele, por que você não põe teus foguetes? Põe. Daí ele resolveu fazer os foguetes, mas ele fez uma coisa bonita. Ele tinha que usinar tudo, levar para... E ele foi, a professora inscreveu os garotos, mas falou, mas só tem dinheiro para um. Aí todos falaram, você criou, você vai. Ele foi representar o grupo. E quando ele foi lá, ele chegou lá, uma das peças usinadas tinha esquecido. Eu não sei, eu acho que roubaram, não me lembro. Enfim, ele teve que mandar às pressas alguém lá fazer outro. Ele testou, fez. Concorrendo os Estados Unidos inteiros, ele ganhou o primeiro lugar. Ganhou o primeiro lugar e foi receber o prêmio. Ele adorou, tirou a foto, recebeu o prêmio. E assim que o cara que deu o prêmio para ele, me agradeceu. Na hora que ele saiu, o repórter falou, professor von Braun. Era o cara que ele tanto admirava, ele não conhecia pessoalmente. Foi o que deu o prêmio para ele. Ele quase desmaiou.
Resumindo, virou engenheiro espacial e trabalhou na NASA no projeto da ônibus espacial Columbia. Então, isso foi uma professora que influenciou isso. Veja, a professora poderia falar para ele, você não vira nada. Falo como meu exemplo. Se minha professora lá atrás, Ana Maria, quando eu perguntei, professora, Pitágoras é nome grego? Eu podia falar, cala a boca, mulher, fica quieto. Pronto. Será que eu teria ido bem em matemática? Será que eu estaria aqui hoje? A história poderia ter tomado outro rumo. Mas ela não, ela pegou aquilo que eu falei, deu um incentivo, explicou e aquilo me encantou. Então, é por aí. Por isso que a alfabetização científica, ela é importantíssima. E a história da ciência permite fazer alfabetização científica de qualidade. Bem bacana. Professora, a gente gostaria que o senhor terminasse, porque terminou nossas perguntas, né? A gente gostaria que o senhor encerrasse com a frase de algum físico que mais marcou, assim. John, tem muitas, assim. Eu gosto muito de uma frase que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que pertence ao físico Henri Poincaré, que eu gosto muito de falar sobre ciência e epistemologia. E uma vez entrei num debate, não, para se fazer ciência tem que ter fatos, é isso que é importante, sabe? Coletada é isso, e não é só isso. E o físico, matemático e filósofo Henri Poincaré disse certa vez, a ciência é fundamentada em fatos da mesma forma que uma casa é fundamentada em tijolos. Mas um conjunto de fatos não é uma ciência, do mesmo jeito que uma pilha de tijolos não é uma casa. Então, eu acho isso muito verdadeiro. E tem uma outra que eu gosto, que sempre quando eu dou prova, eu sempre coloco uma mensagem final e às vezes eu coloco essas. Que foi feito pelo físico Ernest Rutherford. Rutherford foi aquele que criou o modelo de átomo planetário. O experimento de Rutherford é um experimento clássico, muito importante. Tá? É um experimento de física pura, tá? Um experimento lindo de espalhamento de partícula alfa. Mas quando ele cria aquele modelo de átomo, aquele modelo deu conta de explicar todas as ligações químicas. E com isso, o impacto da descoberta de Rutherford foi muito maior na química inicialmente do que na física. E Rutherford ganha o Prêmio Nobel de Química. Diz que no início ele ficou um pouco frustrado. Ele falou, nossa, um experimento genuíno de física e eu levo um prêmio de química. Quando ele foi receber o prêmio, ele fez um discurso. Nesse discurso, ele fez uma crítica à ciência daquela época, onde ele fala esta frase. Toda ciência ou é física ou é coleção de selos. O que ele quis dizer com isso? Toda ciência é física no sentido de investigar a natureza dentro de um formalismo físico. Ou é coleção de selos. O que o filatelista, como que quem coleciona selo faz? Fica separando. Selo vermelho para um canto, amarelo para o outro, selo importado para cá, é classificando. E quem fazia isso muito na época era a biologia da época. Biologia era classificatória. Estudar, ervilha com folha rugosa para um lado, com folha lisa para o outro, a artrópode com 3 pares de pata para um lado. Não estou dizendo que isso não seja importante. É necessário. Mas só fazer isso você não está fazendo ciência. E com isso, quando Ernest Rutherford falou isso, o pessoal se arrepiou. Como está criticando quem catalogar? Não, é importante. Tá? Mas não é ciência no sentido estrito. Está faltando coisa aí. Então ele falou, quando ele recebe da química, o que a química faz é física. A química é um tipo de física. Tá? É uma irmã da física. Por quê? A química lida com a natureza. Só que o químico, enquanto o físico olha para a natureza na totalidade, o químico olha para uma natureza mais específica. Ele olha para as transformações da matéria. E a matéria para o químico é a matéria ordinária, matéria bariônica, que é a tabela periódica. Hoje nós sabemos que essa matéria, esses átomos aqui, só compõem 4% do universo. E os outros, 96%. Então o físico tenta estudar isso de uma forma mais ampla. O químico é um físico que só estuda essa matéria. O biólogo é um físico, que ele estuda uma matéria mais específica, aquela que compõe seres vivos. Então, veja, toda ciência é física nesse ponto. Se não for, vai ser coleção de selos. E aí? Talvez tenha surgido uma interrogação aí na cabeça de vocês, e a matemática?
Aí a gente tem muitas formas de classificar a ciência. Dentro do quadro epistemológico, dependendo do autor, tem classificações distintas. Tá? Eu classifico a matemática não como ciência, mas como uma linguagem. Eu tenho uma herança fisicalista, ou seja, eu sou aquele da árvore com o tronco sendo a física. Então, ciência é o que está do tronco para cima. Do tronco para baixo é a raiz do conhecimento, que é a filosofia e matemática. São métodos diferentes. Então, para mim, eu enxergo ciência como aquilo que é experimental. Para ser ciência, tem que ser experimental. Se não for experimental, que não dá para testar no laboratório, o que é testar? É competir com a natureza. Coloca isso aqui e vê se cai. Minha equação diz que vai para cima, foi para baixo. Eu estou fazendo ciência, eu tenho como quantificar. Como dizia um professor meu, professor Agostinho Neto, a ciência nada mais é do que uma descrição quantitativa da realidade objetiva, aquela realidade que você mede, trabalha em medição. A matemática não é isso. A matemática é puramente intelectual. A matemática não existe no mundo real. Aonde na natureza existe π? Não existe. Π é uma criação mental. Onde que existe um número euleriano? Onde existe o número 1, 2? Não. Números são representações de quantidades. Não é a quantidade em si. Nesse contexto, você fala, então ela não é importante. As pessoas também têm esse hábito. O que não é científico não é importante. Está errado. Um monte de coisa na vida não é científica, é importantíssima. Então, a matemática, ela é o quê? Ela é uma linguagem. E ela é uma linguagem lógica, racional, extremamente precisa. Tanto é que toda ciência, aquela experimental, usa a matemática como linguagem. Tamanha a importância dela. Mas o matemático não faz experimento com a natureza. Faz experimento mental. Ele vai ali, você fala em topologia, você vai falar em análise no RN, você está falando de coisas abstratas que não existem aqui. Ó, tá? Mas isso cria-se regras de uma linguagem chamada algébrica. Regras algébricas. Do mesmo jeito que a nossa linguagem falada tem regras gramaticais, e se eu quero falar corretamente de um jeito, eu tenho que aplicar essas regras. Tem que saber o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo. Tá? Tem que saber o que é uma oração, classificar. A matemática eu tenho que saber o que é uma equação. Tá? Tem que saber os tipos de equação, se é uma função linear, uma função quadrática, uma função polinomial, o que é uma função exponencial, logarítmica, uma função trigonométrica. Essa é a linguagem. Se eu quero conversar com a natureza, a linguagem é a matemática. Não existe linguagem melhor. De tudo que, então, a matemática é poderosíssima, que ela está na raiz do conhecimento. Aí você fala, tá bom, entendi a matemática. E outros campos? História. História e ciência. Na visão fisicalista, que é a que eu defendo, não. Então história não é importante? Claro que é importante. Tanto é que a gente está falando de história da ciência. Ela é importante, mas ela não é científica. Científica no sentido, ela não é experimental. Ela se baseia em fontes históricas, em documentos, em vestígios arqueológicos, em arquiteturas. O historiador é aquele indivíduo que vai pegar um documento. Eu pego lá um documento, vamos pegar alguma coisa histórica. Eu pego um documento ali de Dom Manuel Venturoso, rei de Portugal, de 1590. Onde aquele documento encontra, aquele é um fato histórico, ele descreve, ali ele descreve um pouco sobre Dom Manuel Venturoso. Aí eu pego outro documento sobre Dom Manuel Venturoso de 1500. É a única coisa que eu tenho. E o resto? Aí o resto, o historiador vai estudar o contexto histórico em que Dom Manuel viveu, como que era a sociedade, outros documentos que não fale dele, mas fale e vai linkar de maneira lógica isso. E aí eu estou fazendo história. Tem prova científica que foi assim? Não tem como ter. Quando a gente fala em história, não tem como falar em prova científica. Porque não tem como medir. A história, ela só vai se tornar uma ciência o dia que a gente inventar uma máquina do tempo. Dom Manuel Venturoso viveu assim, entra lá, volta e olha. Agora eu estou medindo, agora eu estou quantificando, agora é ciência.
Ah, essa história não tem prova científica? Então não tem validade? Claro que tem. O método histórico, ele é diferente. A gente nem usa esse termo prova em história. A gente usa o termo historicidade. O que é historicidade? Quando os documentos encontrados, eles são confiáveis, eles são comparados com outras fontes e te dá segurança de que o que está ali é verdadeiro. Então a gente fala que tem historicidade e não prova. Então, tal história da ciência, a maçã caindo na cabeça de Newton, tem historicidade? Não tem. Óbvio que não tem. Ah, mas Newton estudando óptica geométrica. Isso tem. E nós temos a obra Ópticas de Newton. Então, historicidade seria um termo equivalente para falar sobre a prova, mas em história não tem prova. Então, a história não é uma ciência. Nem por isso ela é menos importante. Ela é importantíssima para entender o contexto de como as coisas aconteceram. Tá? E o mesmo com sociologia. É outra metodologia. A história está muito mais próxima do conhecimento filosófico do que científico, como a matemática. Então, a ciência, assim, por isso que toda ciência ou é física ou é coleção de selos. E a história é coleção de selos? Não. A história é um outro método. Coleção de selos é o que eu não quero. Então, apesar da frase do Rutherford, você tem quem faz coleção de selos, tem quem faz ciência, tem quem faz outros campos do conhecimento que levam o nome popular de ciências humanas. Mas necessariamente não é ciência. Humana, toda ciência é uma atividade humana. Então, neste contexto que eu defendo esse ponto de vista. E para mim, história é importantíssima. Eu acho que todo curso tinha que ter história, para você entender. As pessoas tiram. Vai fazer um curso de matemática, tem cálculo, tem álgebra linear, geometria analítica, enfim, equações diferenciais, análise no RN, funções de variáveis complexas, história. Porque não tem um curso de história paralelo, história mesmo, chama o professor de história, para você entender um pouco do contexto histórico, social e político. Pega aquilo mesmo que seja algo mais parecido com a história do colégio. Sabe por quê? Vocês estudaram história no colégio. Vocês lembram de tudo? Não. Porque às vezes a gente está num momento da vida que a gente não está focado. Pode estar certo que na faculdade vocês estão muito mais focados. Se der aquele curso de novo aqui para vocês vão aprender muito mais. E quando estiver na pós, vocês vão estar mais focadas ainda. Até chega um momento que aquilo se torna natural. Então você olha para trás e fala, caramba, nossa, é isso. Vamos falar de Revolução Francesa? A pessoa vai lá e pega. Vamos falar sobre a independência na América Latina? Tá, você não precisa entender os detalhes, nomes, decorados, mas você entende o contexto. E aquilo te ajuda. Aí você está lá estudando, por exemplo, o iluminismo em história. Aí, de repente, você vai estudar Gauss. Você vai entender Gauss, Bernoulli, por que aqueles caras desenvolveram tanta matemática daquele jeito, tão profunda, naquele período. O contexto histórico era favorável àquilo. Estava tudo acontecendo. Eles estavam no lugar certo, quer dizer, no centro das atenções. A Europa era o local. Você não ia encontrar isso na Nigéria. Você não ia encontrar isso no Brasil. Aquele era o local. Então, você passa a entender até como que o indivíduo pensava, porque fazia parte daquele contexto. Muitas vezes as pessoas chamam um outro de inovador. Nossa, ele estava à frente. Não estava. Ele estava no seu tempo. Pegar Newton era um alquimista. Tá? E a alquimia é uma herança que veio da Idade Média. Então o pensamento de Newton ainda tinha aquela função. A contribuição dele que permitiu inovar, mas ele estava à frente. Não, ele pensava como todo mundo no seu tempo. Isso é algo que precisa ser dito. E é assim que a história da ciência vai sendo construída. Então, as duas frases que eu deixei eu gosto muito, que são a do Poincaré e a do Ernest Rutherford. Agora, tem uma outra que eu acho que a gente leva para a vida, que é do Einstein. Quando Einstein diz a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Às vezes a gente tem pessoas que só estudam, guardam coisas, deduzem equações, mas não tiram um momento para imaginar o contexto. Quando você faz isso, você dá um salto de qualidade. Então, valorizem a imaginação, isso é importantíssimo.
É isso. Muito obrigado por ouvirem o episódio. Gostaríamos de agradecer mais uma vez pelo professor Dr. Alexandre. Fiquem ligados nos próximos episódios e obrigada pela atenção. Muito obrigado, eu que agradeço.